Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos à mensagem da Bíblia. Quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Que Deus esteja abençoando neste momento hábitos que destroem. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 13. Eu vou ler o verso 5. Juízes 13. Verso 5. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. E ouça bem: porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, poderoso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por este momento tão importante em que vamos poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, tornai-me digno, Senhor, de ser o portador da Tua mensagem, que ela venha nos edificar nesta noite, Senhor, para a glória do Teu santo nome. É a oração que eu te faço agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Hábitos que destroem. Essa é a história de Sansão. Sansão foi um dos juízes, e as criancinhas que já estão frequentando escola bíblica, ou que às vezes até mesmo na escola secular, se ouve muito falar de Sansão. Eu era menino e já sabia quem era Sansão. E se a gente falar em Sansão, o que é que a gente lembra? Da força. Ele ficou conhecido pela força descomunal que ele tinha. Ele foi um dos juízes na Bíblia. E nós encontramos aqui no começo do texto, no texto que nós lemos, na parte B, e eu desperto a sua atenção para isso: porquanto o menino será nazireu. Daqui a pouco eu explico o que é nazireu. Mas eu desperto a sua atenção para isso, ó. Consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Eu vejo nesse texto que pessoas já são separadas desde o ventre para uma obra específica do Senhor aqui na terra. São separados, são chamados, são consagrados, oferecidos já desde o ventre para o serviço do Senhor. E os pais de Sansão receberam esta informação quando da gestação da mãe dele, que ele nasceria, mas que ele já desde o ventre já era consagrado, e que ele estaria sendo preparado desde seu nascimento, desde a sua concepção, muito antes do nascimento, para uma obra que Deus tinha para realizar através da vida de Sansão. E isso nos remete à importância que assume na minha vida, na sua vida, este fato de sermos todos nazireus. Peraí, irmão Edson, que novidade é essa? Nós todos somos nazireus? Somos. Não é só eu não.
todos nós fomos separados pelo Senhor para a glória do seu nome, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Não importa se nós vamos ser juízes, sacerdotes, pastores, o Assis lá no local de trabalho dele, vendendo carne no mercado, é um nazireu, consagrado para a glória do nome do Senhor. Ele tem que ser luz no meio daquelas trevas. Que o nome do Senhor seja glorificado através da vida de Assis. Ele tem que usar da lisura, ele tem que ter um comportamento exemplar, digno de um nazireu, uma pessoa que foi separada para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E existem muitos hábitos que nós adquirimos na nossa vida, muitos. E existem muitos hábitos que são bons. Eu, por exemplo, tenho o hábito de tomar banho todos os dias. Tem gente que não tem este hábito de tomar banho todos os dias, só toma no sábado. Mas eu tomo todos os dias. Eu tenho o hábito, por exemplo, se eu tomar 5 banhos durante o dia, 5 vezes eu lavo a minha cabeça. Eu não sei tomar banho sem lavar a cabeça. Eu lavo a cabeça. É um hábito. Nem todo mundo tem este hábito, não é verdade? Você não vai estar lavando os cabelos toda hora. Mas se eu tomar 10 banhos, 10 vezes eu lavo a minha cabeça. Haja shampoo. Hábito de escovar os dentes. É um hábito bom. Preserva os dentes. Você não fica com mau hálito, porque não vai ficar lá resíduos de comida apodrecendo nos seus dentes. Eu tenho esse hábito. Muitos aqui também espero que tenham o hábito de escovar os dentes, tomar banho. Mas, irmãos, existem muitos hábitos que são maus. Por exemplo, falar palavrão é um mau hábito. Eu, quando vim do mundo, foi uma das coisas que eu tive uma grande dificuldade, foi para controlar o meu palavreado. Porque a gente, quando está no mundo, absorve esse linguajar do mundo, de contar piada, de dizer um palavrão. E aqui no Nordeste, principalmente, eu adquiri muito hábito aqui de incorporar no meu palavreado hábitos de dizer um palavrão. E isso, na boca de um crente, realmente não é um bom testemunho de uma nova criatura. Mas aquilo estava incorporado em mim. Mas glória a Deus, quem está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se faz novo, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, e a gente vai conseguindo gradativamente se livrar destes maus hábitos. A gente vai conseguindo. Você sabia que maus hábitos podem ser prejudiciais? Com certeza. Mentir, por exemplo. Tem gente que mente e é prejudicial, porque a mentira, como diz o ditado popular, tem perna curta. E não há nada que fique encoberto que Deus não revele. Ele revela o profundo e escondido. Então, meu irmão, se você ainda tem o hábito de mentir, se oriente. Porque mais dia menos dia a mentira é descoberta e não é condizente com a vida de um cristão. Maus hábitos podem ser muito prejudiciais. A maioria de nós, não estou dizendo todos, mas eu quero acreditar que a maioria de nós tem pelo menos um hábito que não conseguiu deixar ainda, que gostaria de deixar. Não se zangue comigo. Muitas pessoas se zangaram já ao longo da minha caminhada, porque entenderam que eu estava dando palavra de carapuça. E isso me entristece muito, muito. Eu não preciso usar o púlpito para chegar e estar agredindo as pessoas ou dizendo as coisas. Então, em nome de Jesus, não pense que é uma carapuça. Não é. Eu não estaria aqui para isso. Não estaria sendo digno do lugar que o Senhor me colocou. Mas, concorde comigo ou não, a maioria de nós, então não são todos, tem pelo menos um hábito que gostaria de deixar. Eu confesso que tem alguns que eu ainda gostaria de deixar. Tem, irmão, tem.
porque esse novo nascimento, ele é um processo, e eu preciso ter consciência disso, para alcançar a plenitude da estatura de Cristo, que é isso que Deus espera de mim, espera de você. Vejamos isto em um relato bíblico, no texto que nós vamos ler agora. Eu vou ler um pouco mais, Juízes 13, vamos ler o verso do 1 ao 5, para entender um pouco mais o contexto. 13, do 1 ao 5, vai falar do nascimento de Sansão. Diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Você prestou atenção que eles fizeram mal, que era mal perante o Senhor? O Senhor permitiu que os filisteus dominassem eles por 40 anos. Grave este nome dos inimigos do povo de Deus: filisteus. Esses filisteus, para quem não sabe, eles habitavam no que hoje nós conhecemos como a faixa de Gaza. Todo dia está dando na televisão a guerra de Israel. O povo lá de Gaza fica mandando míssil contra Israel, e eles soltam bomba lá em Gaza. Israel continua até os dias de hoje brigando com os filisteus. O povo de Gaza são os descendentes dos filisteus. Só que a guerra hoje não é mandando mais lança, flecha, eles estão usando mísseis uns contra os outros. É a faixa de Gaza. E lá estava o povo de Israel dominado pelos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan. Dan quem era? Era um dos filhos de Jacó, a tribo de Dan. Então ele era um do povo de Israel. Amém? Havia um homem da tribo de Dan, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Olha só, essa mulher não tinha tido filhos até aqui. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, ou seja, mantenha-se pura. Olha, até a gravidez dela, essa mulher precisava ter uma gravidez em santificação. No verso 5: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e ele começará. Ele não diz que ele ia livrar, ele iria começar a livrar a Israel do poder dos filisteus. Dentro do plano de Deus, ele escolhe uma mulher estéril para conceber uma criança que já nasceria com a missão de começar a libertar o povo de Israel do cativeiro dos filisteus. Que missão! Nós vemos nesse trecho, queridos, um homem que foi consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Diz: porquanto o menino será nazireu de Deus. O que é nazireu? A palavra nazireu em hebraico, ela indica uma pessoa separada para Deus. Amém? Ou consagrada a Deus. Aquele menino estava consagrado a Deus. Seria alguém, em outras palavras, que Deus escolheu para um serviço específico. Irmãos, preste muita atenção aqui. Ser um nazireu envolvia um voto de abstinência de muitas coisas. E é fácil de a gente entender. Para uma pessoa viver em consagração, ela tem que se abster, abstinência vem de abster, de muitas coisas. Tinha que levar uma vida pura, consagrada. Ele não deveria ser, por exemplo, uma pessoa que não poderia ter relações sexuais. Ele poderia, dentro do casamento.
Ele não poderia ter relações fora do casamento. Ele tinha que se manter puro para que Deus continuasse usando ele. Nos capítulos 13, 14, 15 e 16 de Juízes, se você depois quiser, leia esses capítulos, você vai ver toda a história de Sansão. Eu não tenho tempo numa pregação de trabalhar 4 capítulos, 13, 14, 15 e 16. Nós vemos aqui o triste relato da história desse nazireu chamado Sansão, que acabou arruinado porque se deixou levar, sabe pelo quê? Pelos seus hábitos. Ele se deixou levar pelos seus hábitos. E hábitos que destroem, porque tem hábitos que são bons, mas tem outros hábitos que destroem. Sansão foi um homem que Deus separou para mostrar o seu poder, para mostrar a sua força, a dele, a de Deus, sobre os inimigos. Sansão prefiguraria para toda a prosperidade que aquele que está com o Senhor tem forças para derrotar o mal. Aquele que está com o Senhor tem forças para derrotar o inimigo. É isso que Sansão estaria prefigurando para toda a humanidade, para toda a posteridade. Tanto que ficou registrado isso na Bíblia. Enquanto ele estivesse com o Senhor, ele teria força. O problema é que Sansão acreditou que a força que ele tinha vinha do braço dele e não de Deus. Tem muitos de nós que achamos que a nossa força vem de nós mesmos. De nós não temos nada, mas vamos para frente. E assim foi com Sansão. Ele, com a força que ele tinha, que vinha do Senhor, o Senhor é a nossa força. Com a força que ele tinha, ele vencia os inimigos. Quem eram os inimigos? Os filisteus. Gravou? Os inimigos que ele vencia eram quem? Os filisteus. E os filisteus então morriam de ódio de Sansão. Eles tinham pavor de Sansão. Eles queriam achar um jeito de destruir Sansão, porque se eles destruíssem Sansão, acabaria a ofensiva contra eles e eles continuariam dominando o povo de Deus. E eles ficaram procurando algum ponto fraco naquele homem que tinha maus hábitos, para através da brecha que ele desse no mau hábito dele, eles conseguiriam encontrar o ponto fraco para acabar com ele. Assim é comigo, assim é com você, meu irmão. Nós temos hábitos que podem deixar brechas para o inimigo entrar na nossa vida e nos destruir. E quando ele destrói um servo de Deus, principalmente que está em evidência, é um estrago muito grande. Se ele estragar o ministério de um pastor cai em adultério, por exemplo, não é só a vida do pastor que ele arrasa com a família do pastor, ele arrasa com a igreja que aquele pastor estava pastoreando. E o adultério é um hábito ruim na vida de um pastor. Ele vencia os inimigos, eles tinham pavor de Sansão, porque ninguém conseguia vencer ele, mas Sansão, ele tinha um péssimo hábito. Ele tinha o hábito, irmãos, de rodear a cidade dos filisteus. Ele saía de noite e saía olhando as festas dos filisteus. Como tem muito crente hoje que tem este hábito de dar só uma olhadinha na festa lá da Babilônia, mas dá só uma olhadinha no terreiro do forró, vão lá espiar a festa dos outros. Então Sansão, ele tinha o hábito de rodear a cidade dos filisteus e admirar, sabe o que? As mulheres filisteias. Como era perigoso. Com isso, ele quebra por 3 vezes o seu voto a Deus, e aí ele arruinou a sua vida, ele acabou arruinado. Irmão, os maus hábitos são pesos
que podem nos impedir de ter uma vida consagrada a Deus. Vamos repetir? Os maus hábitos são pesos que podem nos impedir de ter uma vida consagrada a Deus. Amém? O mau hábito de Sansão o leva a quebrar o seu voto pela primeira vez. Sansão arruma um casamento misto. Ora, uma das leis para o povo de Deus é que eles não poderiam se misturar com pessoas de outros povos. Vamos ler em Juízes 14, os versos do 1 ao 3. Desceu Sansão a Tímina. Tímina era uma cidade dos filisteus. Vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, ele viu quem? Uma mulher filisteia, e se engraçou com ela. Aí subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Do verso 3: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Primeiro voto quebrado. O casamento misto. É um jugo desigual. Não dá certo, irmão. Filho de crente precisa casar com crente. Precisa casar com crente. Uma pessoa que sirva a Deus também. Porque casar com uma pessoa que não serve a Deus, pensando, eu vou conseguir ganhar ele para Jesus. Dificilmente temos visto isso. Tem acontecido o contrário. O filho do crente se desvia. Vai servir a outros deuses. Pois se misturar com o povo inimigo. Quando nós temos o hábito de rodear locais que nos são proibidos por Deus, a tendência é de fatalmente quebrarmos o nosso relacionamento com Deus. E ele então desobedece a Deus para fazer valer a sua própria vontade. Ele disse: pega essa. Ele nem quis ouvir o que o pai ainda argumentou, né? Mas ele era o juiz, ele era a autoridade suprema. E o pai obedeceu a ele, teve que obedecer. Ele mandou: não, só me interesso desta aí. Muito bem, mas ele tomou ela por mulher. Estava casado, pelo menos, mas já tinha quebrado um voto. Foi contrair casamento com uma mulher do outro povo. Porém, nós vemos que o Espírito do Senhor era realmente com ele. Ele tinha quebrado o voto, mas o Espírito ainda não tinha se afastado dele. Continuou. Na sequência da sua história, nós o encontramos amarrado pelos filisteus. Juízes 15, versos 14 e 15. Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. De onde veio esta força, irmãos? Veio dele? Não. A palavra deixa muito claro aqui, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios, etc. E ele, com uma queixada de jumento, a força que tomou conta dele era tamanha, era a força do Senhor, que ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. E aí, meus irmãos, o nosso homem, separado por Deus, ungido por Deus para um propósito divino, sentindo o tempo inteiro a presença do Senhor em sua vida, obteve vitória após vitória. Mas, sempre tem um mais, os seus maus hábitos o levam novamente a quebrar os seus votos diante de Deus. O mau hábito de Sansão o leva a quebrar seu voto pela segunda vez. Sansão agora entra em um relacionamento ilícito. Juízes 16, verso 1.
ele conhece uma prostituta. Vamos ver? Sansão foi a Gaza, que era a capital lá dos filisteus, e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Meus irmãos, mais uma vez ele caiu por rodear um território proibido por Deus. Coabitou com a prostituta, foi contaminado por ela. O livro de Provérbios, capítulo 29, no verso 3, diz que o homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Sansão começou aqui a desperdiçar não só os bens, mas começou a se prejudicar no relacionamento que ele tinha com Deus, começou a comprometer o que Deus havia preparado para ele. Mas Deus, diz a palavra, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã, suas misericórdias não têm fim. O que é que Deus faz? Deus é maravilhoso, irmão. Concedeu um livramento. No verso 2 e no verso 3 diz o quê? Foi dito aos gazitas, o pessoal de Gaza: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade. Ele estava lá, dormindo com uma prostituta. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Olha o livramento de Deus, no verso 3. Porém, Sansão esteve deitado com a prostituta, não é? Até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca, olha a força desse homem, que as portas eram enormes, e as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cimo do monte que olha para Hebrom. Deus deu o livramento, ele saiu, arrancou as portas da cidade, saiu carregando as portas. Cadê que os filisteus tiveram coragem de ir atacar ele? Deus deu o livramento, mas mais adiante, o mau hábito de Sansão o leva a quebrar o seu voto pela terceira vez. Sansão coloca outra mulher em sua vida. Juízes 16, verso 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. No verso 4. Local, vale de Soreque, terra dos filisteus. De novo, irmãos, outra mulher agora da terra dos filisteus, Dalila. E ele brinca com a verdade de Deus. No verso 5 diz: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, pois assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Compraram ela, né? Disse, pois, Dalila a Sansão. Nós vamos ver agora na leitura desse texto como Sansão brinca com a verdade de Deus, como tem crente ainda hoje brincando com a verdade de Deus. Irmão, não brinque com a verdade de Deus. Deus não se deixa escarnecer. No verso 6, disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Olha só, ela vai e pergunta isso para ele. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força.
Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, e ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado. E ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Irmãos, ele ficou brincando aqui. A força dele vinha de Deus. Ele poderia ter dito: essa força não é minha, eu tenho esta força porque é o Senhor que me fortalece. Mas ele ficou zombando, ficou brincando. Ele já era casado, tinha dormido com uma prostituta e agora continuava em adultério com esta mulher da terra dos filisteus. As coisas de Deus não são brincadeira. Deus nos tem dado dons, Deus nos tem dado talentos para que usemos em sua obra e não para brincarmos. Tem muita gente aí brincando de dons e talentos, querendo trabalhar como adivinhando a vida das pessoas, a exemplo de cartomantes. Pode até ter o dom, mas não brinque com o dom de Deus, porque vai se prejudicar. Quando nós brincamos com as coisas de Deus, nós poderemos ter consequências. Irmãos, por não levar as coisas de Deus a sério, Sansão ficou cego, espiritualmente falando. Por 3 vezes Dalila armou emboscadas para ele, e ele nem sequer se apercebeu disso. Ele estava convivendo com a mulher 3 vezes armou emboscada, e ele ali, besta, feito um bobo. Meu Deus, ele era um nazireu, ele era um ungido do Senhor, ele era um juiz, ele era uma autoridade, ele estava tendo vitória sobre vitória, e se deixa levar ali por uma mulher, se deixa enganar. O mau hábito de Sansão traz consequências drásticas. Sansão perde o seu poder. Juízes 16, verso 19, diz: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Ali era a própria força do Senhor agindo através dele. E ela subjugou e retirou-se dele a sua força. A força não era dele, a força vinha era de Deus. Juízes 16, 20. E disse-lhe ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Eita! E ele achou que ainda estava com a força. Ele era tão confiante em si mesmo que nem ao menos percebeu que havia perdido o poder. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. E ele achou que ainda poderia dominar os filisteus. Irmãos, inverteu a situação. O homem de Deus, o homem cheio do Espírito de Deus, o homem que era usado por Deus, por causa dos seus maus hábitos, caiu. E agora os inimigos eram mais fortes do que ele. Eu quero lhe dizer nesta noite: sem Deus não há força, sem Deus não há poder, sem Deus não há vitória. Sansão então é preso, humilhado, zombado pelos inimigos. No verso 21 diz:
Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Ele lá, com os olhos furados, empurrando uma roda de moinho. Ele empurrando lá e moendo, trabalhando para os filisteus, fazendo o trabalho de um escravo. Que viravolta na vida daquele homem. Ele sofreu fisicamente, seus olhos foram furados, e ele foi amarrado e botaram ele para trabalhar. Ele sofreu fisicamente e sofreu espiritualmente. Por sua infidelidade, um Deus falso estava sendo adorado. No verso 23, então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. O servo do Senhor foi humilhado e o nome do Senhor foi enxovalhado, porque um Deus que não existia, um Deus Dagon, foi homenageado, em lugar de ter emprestado honras e glórias ao nosso Deus. O trabalho dele foi todo por água abaixo. Ele sofreu espiritualmente ao ver o seu Deus escarnecido. Verso 24: vendo-o o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Irmãos, e Sansão por fim morre juntamente com os filisteus. Capítulo 16, versos 29 e 30. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Eu quero concluir lhes dizendo: Sansão, ele tipifica homens e mulheres de todas as épocas, que sendo grandemente, irmãos, capacitados por Deus, com seus dons, com seus talentos, deixam de glorificá-lo por não estarem dispostos a deixarem os seus maus hábitos. Eu quero lhe perguntar, encerrando, como é que está a sua vida hoje? Como é que estão os seus hábitos? Pense consigo mesmo, os teus hábitos, eles estão te aproximando de Deus ou estão te afastando dele? Como é que você tem, meu irmão, minha irmã, encarado a palavra de Deus? Lembre-se que, infelizmente, Sansão se deixou levar por seus maus hábitos, de tal forma que acabou quebrando os votos que havia feito com Deus. Eu disse no começo e repito: todo crente é um nazireu. Todo crente é um nazireu, assim como Sansão, pois assim na Bíblia Deus declara, em Levítico, capítulo 20, versículo 7: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Ele nos chama para ser santos, Ele nos separou para ser santos. 1 Pedro capítulo 1, 16: porque escrito está: sede santos como eu sou santo. Queridos, e você pode perguntar: como é que nós podemos ser santos? E eu lhe respondo: abandonando todos os nossos maus hábitos que nos levam a desagradar a Deus e que nos fazem pecar. Assim nós poderemos ser santos. 1 João capítulo 2, versos 3 ao 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Tem sido aperfeiçoado. Veja que é gradativo.
Quanto mais você vai se entregando, vai permitindo que o Espírito Santo, mais Deus vai aperfeiçoando o amor dele em você. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meu irmão, minha irmã, não permita que os seus hábitos te levem a pecar contra Deus. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, seja qual for o seu hábito, seja qual for esse hábito que é ruim, peça a ajuda de Deus, confesse isso a Ele e deixe isso para trás. Provérbios 28:13 nos ensina: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu quero dizer que Deus quer te dar uma nova chance hoje. Portanto, arrependa-se e confesse o seu pecado. Reafirme o voto que um dia você fez, que por um motivo ou outro você tem quebrado. Lembre-se, os maus hábitos, enquanto cultivados, só fazem afastarmos-nos de Deus, pois o pecado faz separação entre Deus e os homens. Por cultivarmos os nossos maus hábitos, fatalmente nos acontecerá o mesmo que aconteceu com Sansão. Nós sofreremos fisicamente. Quem, por exemplo, tem o hábito da bebida, quem tem o hábito do cigarro, nós estamos vendo aí pessoas do nosso meio chorando porque fumou há não sei quantos anos atrás, mas o cigarro já deixou doenças que agora estão se manifestando. Eu cito o cigarro, mas tem a bebida, tem o jogo, tem tanta coisa que pode desgraçar a vida de uma família, a vida de um servo do Senhor. Irmãos, por nossa infidelidade, nós estaremos denegrindo a imagem do Evangelho. Com o nosso testemunho, nós estaremos maculando o nome do Senhor e permitiremos que o nome do nosso Deus seja escarnecido, porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: esse aí é um crente fazendo isso, com esse mau hábito, o nome de Deus acaba sendo escarnecido. Eu encerro perguntando: existe algum mau hábito do qual você não consegue se libertar? Se existe, curve a sua cabeça nesta hora e nós vamos orar com e por você, para que o Senhor lhe dê o livramento que tanto você tem sonhado, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, grande Deus Todo-Poderoso de Israel, Senhor, ainda na Tua presença, Pai, aqui neste culto tão abençoado, nós estamos, Senhor, e ó Deus, depois desse alimento espiritual que nós recebemos, ó Deus, para nos santificarmos, ó Deus, para colocar em prática, Senhor, o que a Tua Santa Palavra manda, para não brincarmos, ó Deus, com as coisas que pertencem a Ti, Senhor. Nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, venha tirar, Senhor, de nós aquilo que não Te agrada, aquilo, ó Deus, que tem atrapalhado nossa comunhão contigo, aquilo, ó Deus, que tem nos impedido de louvar, de Te adorar, de participar da ceia, Senhor, aquilo, ó Deus, que tem nos impedido, ó Deus, de ter uma comunhão verdadeira contigo, aquilo, Senhor, que tem nos impedido de dar um bom testemunho, meu Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, que sabemos que não é fácil, mas a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E sabemos, ó Deus, que precisamos ter atitudes, ó Deus, atitudes de fugir do pecado, Senhor, atitudes de rejeitar aquilo que não está Te agradando, Senhor, porque o inimigo de nossas almas, ele vem nos tentar, mas nós estamos lavados e remidos no sangue de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Tira, Pai, em nome de Jesus, de cada um de nós que estamos aqui nesta noite, aquilo que tem atrapalhado do Senhor nos abençoar, aquilo que tem atrapalhado do Senhor, ó Deus, receber nossas orações, nossos louvores,
aquilo que estamos fazendo na tua obra. Te pedimos, meu Senhor, que o Senhor venha nos despertar para uma vida nova com Cristo, para um caminhar novo com Cristo, para andar em novidade de vida, Senhor. Sabemos que Tu estás voltando, Senhor, e precisamos, ó Deus, estar de vestes brancas, ó Deus, lavadas no sangue do Cordeiro. Nos ajuda, Senhor. Perdoa, Pai, nossos pecados. Tenha de misericórdia de nós, ó Deus. E nós te pedimos que Teu Santo Espírito esteja a todo instante nos convencendo do pecado, convencendo do erro, convencendo daquilo que não Te agrada. Pois Tu, ó Deus, nos chamou à santificação e sem ela não veremos a Ti. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajuda nessa caminhada. Nós Te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra
minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Fala pro teu irmão que está do seu lado. Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo. Faça a diferença, querido. Aleluia.